Tudo bem, pessoal. Eu acordei ouvindo a última coletiva de imprensa do presidente Trump sobre a guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Muita gente está preocupada e muita gente está comemorando o regime pró-islâmico. As pessoas estão comemorando dizendo que isso é uma vitória. Os Estados Unidos não conseguiu derrubar o regime. Nós vencemos. E muitos iranianos que são contra o regime estão pensando: será que Trump nos abandonou? Então, como sempre com Trump, você nunca sabe o que realmente está acontecendo, certo? Qualquer um que diga que entende o que está acontecendo ou que sabe o que Trump vai fazer em seguida, obviamente não conhece Trump. Eu também não sei de nada, mas há algumas possibilidades que quero compartilhar com você para que possamos entender melhor o que pode acontecer. Então, vamos começar do início. Trump tinha 3 objetivos declarados: desnuclearizar o Irã, garantir que o Irã nunca possa ter capacidades nucleares, remover as capacidades de mísseis balísticos do Irã ou reduzi-las significativamente a ponto de não serem mais uma ameaça para Israel e Europa. Número 3. Fazer com que o regime islâmico pare de apoiar seus grupos aliados como o Hamas, o Hezbollah e os Houthis. A cereja do bolo seria talvez enfraquecer tanto o regime que o povo iraniano assumiria o controle do próprio destino e o regime seria derrubado. Trump pensou que isso seria alcançado em 3 ou 4 semanas. Agora, estamos chegando a 4 semanas e parece que isso ainda não aconteceu. Agora, o que Trump disse? Trump disse que está conversando com alguém de dentro do regime com quem ele acredita que pode trabalhar. E como um gesto de boa vontade, eles lhe enviaram um presente. Acha que confio neles? Não confio. Por que se dar ao trabalho de falar comigo? Porque eles vão fazer um acordo. Eles vão fazer um acordo. Eles fizeram algo ontem que foi incrível, na verdade. Eles nos deram um presente e o presidente chegou hoje. E foi um grande presente que vale muito dinheiro. Não vou contar qual é o presente, mas foi algo muito significativo. Prêmio. E eles nos deram e disseram que iam nos dar. Então isso significou uma coisa para mim. Estamos lidando com as pessoas certas. Não era sobre energia nuclear, e sim sobre petróleo e gás. E foi uma coisa muito boa que eles fizeram. Mas o que isso me mostrou é que estamos lidando com as pessoas certas. Porque, sabe, você não sabe, porque a liderança foi morta, todos se foram. Khomeini, todos se foram. Como diz a expressão, o antigo líder supremo. E então o novo líder supremo foi atingido, no mínimo atingido para valer. E todo o resto já tinha ido embora. Muitas pessoas do terceiro escalão também partiram. Estamos lidando com um grupo que, na minha opinião, realmente compareceu. O presente que eles nos deram foi muito significativo, como prometeram. Só eles poderiam ter feito isso. Agora, ele não disse quem são essas pessoas. Ele disse que o presente tem relação com o petróleo iraniano. O que pode ser? Vamos recuar novamente. Trump entende que, se ele deixar o regime islâmico intacto, então isso vai ser um resultado pior do que era antes da guerra. Porque um animal ferido é muito mais perigoso do que um animal saudável. Muito menos um inimigo como Mujtaba Khamenei, que é conhecido por ser ainda mais extremo do que seu pai. Ele também perdeu familiares, pai, filhos, esposa ou esposas, não sei quantas. Então, deixar esse cara no comando não é uma boa ideia. O presidente Trump entende isso. Quem ele está deixando no comando? Não sabemos. Acho que vamos descobrir. Agora, a outra possibilidade. Como há muita pressão dos líderes mundiais, quanto mais tempo o Estreito de Hormuz ficar fechado, mais perto chegamos de uma recessão global. Ninguém quer isso, nem o presidente Trump. Por isso ele achou no início que a guerra terminaria em 4 semanas. Entraríamos, destruiríamos tudo, decapitaríamos a liderança e haveria um novo governo no Irã amigável aos Estados Unidos e ao Ocidente. Mas isso não ocorreu. Então ele pode acabar com essa guerra? Muita gente temia que ele pudesse abandonar tudo, declarar vitória e voltar para os Estados Unidos. Isso é uma possibilidade, mas como eu disse, Trump sabe que deixar essas pessoas no comando vai ser muito pior para os Estados Unidos e seus aliados, ainda mais do que antes. Nós vencemos isso. Essa guerra foi vencida. Só a imprensa mentirosa insiste nisso. Se você lê o New York Times, parece que não estamos vencendo uma guerra contra quem não tem marinha, força aérea ou qualquer recurso. E nós literalmente temos aviões sobrevoando Teherã e outras partes do país deles.
Eles não podem fazer nada. Por exemplo, se eu quiser destruir aquela usina de energia grande e poderosa, eles não podem impedir. É como se dissesse, pode me pegar. Isso é tudo o que eles podem fazer. E claro, esquecemos o reino da Arábia Saudita. Alguns dizem que eles apoiaram ou ao menos concordaram com o plano de Trump de tentar derrubar o regime no Irã. Eles pagaram um preço alto. Eles foram atacados pelo regime islâmico. Como eles vão viver no Oriente Médio, onde um clérigo mais radical está comandando o Irã? Como os Emirados Árabes Unidos lidarão com isso? E vale lembrar, a República Islâmica do Irã atacou os Emirados Árabes Unidos significativamente mais do que atacou Israel. Como vão lidar com esse novo desenvolvimento? Vão conviver com um clérigo mais radical? E há outro elefante na sala que é Israel. Israel ia atacar a República Islâmica do Irã de qualquer jeito, porque teoricamente esse era o melhor momento para atacar o regime islâmico. Estávamos vendo protestos em uma escala nunca antes testemunhada, e então, para reprimir esses protestos, o regime islâmico matou 30 a 40 mil de seu próprio povo. Israel sabe muito mais sobre a República Islâmica do que outros países. Eles têm milhares de espiões no Irã. Então, nos cálculos deles, esse era o melhor momento para atacar o Irã. Eles fariam isso mesmo sem o apoio dos Estados Unidos. Israel sabe que, se deixarem esse regime no comando do Irã, a vida deles vai ser muito mais difícil do que era antes dessa guerra começar. Eu não acho que Israel pararia de bombardear o regime islâmico. Eu acho que eles ainda têm muitos agentes do Mossad no Irã. Claro, por causa da alta segurança, essas operações teriam sido reduzidas. Por isso, não vemos tantos assassinatos como vimos no Hezbollah no início da guerra. Mas no momento em que o regime islâmico baixar a guarda e começar a realizar mais reuniões, acho que Israel vai mirar nesses alvos. Então, não está totalmente nas mãos de Trump também, especialmente quando sabemos que Marco Rubio já disse que fomos meio que arrastados para isso porque Israel iria atacar o Irã de qualquer jeito. Então, se Israel iria atacar o Irã de qualquer jeito e os Estados Unidos não estavam dispostos a fazer isso, isso significa que os Estados Unidos não podem impedir Israel de atacar o Irã. Agora, se você se lembra da Guerra de 12 Dias, quando Trump pediu um cessar-fogo, Israel queria continuar, e Israel continuou bombardeando o regime islâmico. E se você se lembra, essa foi a única vez que Trump realmente disse: eles não sabem o que diabos está acontecendo. Ele soltou a palavra fuck. Que lutam há tanto tempo e tão intensamente que nem sabem que porra estão fazendo. Você entende? Ele estava claramente frustrado com Benjamin Netanyahu porque queria continuar. Mas naquele momento, de alguma forma, Trump obviamente usou a influência americana e impediu Benjamin Netanyahu de continuar a guerra. Será que ele vai conseguir desta vez? Acho que o que está em jogo para Israel é ainda maior. Se esse regime permanecer, a vida dos israelenses comuns ficará muito mais difícil. Então, se o presidente Trump disser, ok, nós vencemos, nós enfraquecemos severamente a Marinha e a Força Aérea, estamos voltando, vencemos. Aqui estão as pessoas com quem faremos acordo. Não sabemos quem são essas pessoas, mas alguns dizem que pode haver deserções importantes na Guarda Revolucionária Islâmica. Alguns membros da Guarda Revolucionária Islâmica podem passar por cima dos radicais e querer negociar com o presidente Trump. Agora lembre-se, Trump disse que estamos falando com quem nos enviou um presente como gesto de boa vontade. Que presente ligado ao petróleo seria esse? Muita gente está sugerindo que os fuzileiros navais dos Estados Unidos estão se preparando para um ataque anfíbio à ilha Kak. Como vocês sabem, 90% do petróleo do Irã passa por lá. Muita gente está dizendo que os Estados Unidos vão invadir a ilha Hak assim que o mercado de ações fechar na sexta-feira à noite. Eles tomarão Kagalen imediatamente. Quando o mercado abrir na segunda, as coisas já terão se acalmado, evitando histeria em massa. Agora, isso é pura conjectura, uma suposição da minha parte. Estou pensando que algumas pessoas de dentro da Guarda Revolucionária podem ter passado por cima de Mustafa Khamenei e feito um acordo com o presidente Trump. Pode ser que o presente seja permitir que invadam a ilha e não atacar vocês. Espero que seja isso e que ocorram muitas deserções no regime. Espero que alguém de dentro do regime esteja traindo Mustafa Khamenei. Mas como eu disse, é igualmente plausível que Trump esteja declarando vitória, lavando as mãos e indo embora porque ele não quer uma recessão global. Não sabemos o que Maron diz a Trump, nem o que Murs, Kiarostami
o premier japonês ou Anthony Albanese dizem. Não sabemos o que todos estão falando. Nós, na Austrália, estamos encarando uma enorme crise de combustível no país. Então, eu não sei o que esses líderes mundiais estão dizendo ao presidente Trump, ou pode ser tudo um blefe. Isso pode ser um blefe. Alguns céticos em relação ao regime islâmico estão dizendo que toda vez que Trump prometeu fazer um acordo, ele bombardeou o regime islâmico. Ele fez isso naquela guerra de 12 dias, ele deu a eles um prazo de uma semana e, em 2 dias, bombardeou Fordo. No início da guerra, ele ainda dava tempo para eles, fingindo negociações bem-sucedidas, até que, de repente, eliminou toda a liderança do regime islâmico. Agora ele diz que estamos trabalhando por um cessar-fogo. O plano de paz de 15 pontos continua o mesmo. O Irã precisa se desnuclearizar e assegurar que não produzirá armas nucleares. Eles precisam parar de apoiar seus grupos aliados e enfraquecer severamente seu programa de mísseis balísticos. Essas exigências sempre existiram, então, se o regime islâmico aceitou essas exigências agora, qual foi o sentido de ir para a guerra? Nesse caso, a República Islâmica perdeu. Como eles vão salvar as aparências? Enfim, o que quero dizer é que toda essa confusão existe de propósito porque eu não acho que acabou. Eu não acho que seja tão simples assim, como Trump arrumando as malas e indo embora. Se você está pensando isso, talvez seja exatamente isso que ele quer que você pense. Mais importante é isso que ele quer que a República Islâmica pense. Mais um ponto, entendo que Trump não gosta de guerras, quer o crescimento das economias e não deseja mortes. Mas há algo um pouco diferente em Trump desta vez. Ele também está ávido por deixar um bom legado. Eu acho que ele realmente quer ser visto pelas futuras gerações como um dos maiores presidentes de todos os tempos. Acredito que foi por isso que ele entrou na guerra. Ele achava que podia eliminar a maior dor de cabeça do Oriente Médio, ou seja, a República Islâmica do Irã, e talvez trazer paz para o Oriente Médio. Definitivamente, esse é um legado que vale a pena buscar. E então, muitos iranianos estavam bajulando ele, fazendo apelos a ele, nomeando ruas em sua homenagem, cantando músicas, dança do Trump. Muitas dessas coisas aconteciam e sabemos que Trump gosta disso. Então ele quer deixar um bom legado. Ele entende que no curto prazo há um preço a se pagar. Quanto ele está disposto a pagar? Não sabemos. Como disse, ele achou que em 4 semanas a guerra acabaria com vitória. Isso não ocorreu. Isso significa que é só isso? Que esse foi o máximo que ele estava disposto a dar? Tipo, ei, povo iraniano, eu tentei, mas não deu certo. Desculpa, foi azar. Preciso fazer um acordo com alguém e encerrar esse capítulo. Isso também é possível. Todo mundo está tão confuso quanto eu, mas todas essas possibilidades estão em aberto. O que meu coração diz? Bem, meu coração diz que ele está blefando porque eu realmente quero que o Irã seja libertado. E, de novo, como ele vai impedir Israel? Assim que houver um cessar-fogo, mais cedo ou mais tarde, a liderança da Guarda Revolucionária Iraniana vai sair. Eles vão sair de seus bunkers. E assim que eles saírem, eu tenho a sensação de que Israel vai eliminá-los. Então, eu não acho que acabou. Eu acho que isso é um blefe, mas quem sabe...